Meu nome é Letícia. Meu nome é Thiago. Meu nome é Naomi e hoje a gente vai falar sobre Emile Durkheim, sua biografia, suas obras e suas contribuições sociais. Então fique com o vídeo. Émile Durkheim nasceu em Épinal, na região de Lorena, na França, no dia 15 de abril de 1858. Filho e neto de rabinos, recebeu a preparação para seguir o mesmo caminho, porém rompeu sua herança judaica. Estudou no colégio d'Épinal e no liceu, em Paris. Em 1879, depois de 2 tentativas, foi admitido para a Escola Normale Superiore, onde estudou filosofia. Em 1888, Durkheim começou a lecionar filosofias em escolas secundárias do estado. Em 1897, fundou a revista L'Année Sociologique, na qual congressou um grupo de importantes estudiosos. Foi o professor de Ciências Sociais e Pedagogia na Universidade de Bordeaux. A partir de 1902, passa a lecionar Sociologia e Pedagogia na Sorbonne. Émile Durkheim foi considerado um dos fundadores da Sociologia moderna, junto com Max Weber, e chefe da chamada Escola Sociológica Francesa, rival da Escola de Ciências Sociais de Frédéric Lépée. Formou grande número de discípulos que forneceram grandes contribuições a pesquisas sociológicas. A teoria dos fatos sociais de Durkheim deixou importantes influências sobre o desenvolvimento da sociologia científica do século XX. Émile Durkheim escreveu importantes obras que definiram o rumo dos estudos sociológicos, entre elas, da divisão do trabalho social, em 1893, que analisa as funções sociais do trabalho e procura mostrar como, na modernidade, tal divisão é a principal fonte de coesão social. As regras do método sociológico, em 1895, que é reconhecido por ser resultado direto do projeto próprio de Durkheim de estabelecer a sociologia como uma nova ciência social. Assim, sugere 2 teses principais, tendo como características: primeiro, precisa ter um objeto específico de estudo, diferentemente da filosofia ou da psicologia. O objeto próprio da sociologia é o fato social. Segundo, precisa respeitar e aplicar um reconhecimento objetivo, um método científico, trazendo-a para perto dentro do possível das outras exatas. Este método pode evitar a todo custo preconceitos e julgamentos subjetivos. As formas elementares da vida religiosa, em 1912, que estudava as religiões de tribos aborígenes da Austrália. Durkheim fez uma análise da religião como simples fenômeno social e atribuiu o desenvolvimento da religião à segurança emocional proporcionada pela vida em comunidade. Durkheim tinha por objeto de estudo compreender a origem das diversas religiões. Segundo ele, o homem é ser religioso e sempre será. Por isso, seu desejo de investigar e explicar a origem das religiões. Para ele, era possível comparar as religiões porque elas possuíam elementos comuns. Segundo ele, uma religião é um sistema solidário de crenças seguintes e de práticas relativas e coisas sagradas, ou seja, separadas, proibidas. Crenças e práticas que unem na mesma comunidade moral, chamada Igreja, todos o que elas aderem. Frases e pensamentos de Émile Durkheim. É preciso sentir a necessidade da experiência da observação, ou seja, a necessidade de sair de nós próprios para ascender à escola das coisas, se as queremos conhecer e compreender. Nosso egoísmo é, em grande parte, produto da sociedade. Perseguir um objetivo que, por definição, é inatingível é condenar-se a um estado de infelicidade perpétua. Não há senão diferenças de um certo gênero que tende uma para outra. São aquelas que, em lugar de se opor e de se excluir, se completam mutualmente. Quando os costumes são suficientes, as leis são desnecessárias. Quando os costumes são insuficientes, é impossível fazer respeitar as leis. Em 1895, publicou As Regras do Método Sociológico e criou um primeiro departamento europeu de sociologia
tornando-se o primeiro professor de sociologia da França. Sua monografia seminal, O Suicídio, um estudo das taxas de suicídio em populações católicas e protestantes, foi uma investigação social moderna, pioneira e serviu para distinguir a ciência social em relação à psicologia e à filosofia política. As principais obras de Émile Durkheim são A Divisão do Trabalho Social, As Regras do Método Sociológico, O Suicídio, A Educação Moral, As Formas Elementares da Vida Religiosa e Lições de Sociologia. Da Divisão do Trabalho Social, publicado originalmente em 1893, analisa as funções sociais do trabalho e procura mostrar como, na modernidade, tal divisão é a principal fonte de coesão social. Nessa obra, Durkheim classificou a sociedade em dois tipos de solidariedade, a mecânica e a orgânica, que associou a dois tipos de lei, por ele denominados de direito repressivo e direito restrutivo. O Suicídio, publicado em 1997, foi resultado de um estudo das taxas de suicídio em populações católicas e protestantes. Foi uma investigação social moderna, pioneira e serviu para distinguir a ciência social em relação à psicologia e à filosofia política. Também foi um livro que foi um dos pilares no campo da sociologia naquela época e teve publicação única, que trouxe um exemplo de como uma monografia sociológica deveria ser escrita. A Educação Moral foi um dos trabalhos mais importantes produzidos por Émile Durkheim. É o primeiro sobre a ciência da educação que o sociólogo francês ministrou em 1902. Educação e Sociologia foi um livro lançado em 2011 pela editora Endra. É em parte livro e em parte uma obra resultante de vários artigos e apresentações que ele deu em sua vida sobre a educação e seu envolvimento com as disciplinas. Nele, Durkheim nos mostra o que é a educação, como ela deve ser estudada e como deve ser dada pelos professores. Para Durkheim, existem diferentes tipos de educação e não apenas uma. Essas diferenças existem em nível regional a global, pois determinada educação sempre irá atender às demandas da sociedade a qual faz parte. Consciência coletiva, Émile Durkheim. Conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade que forma um sistema determinado com vida própria. A consciência coletiva, segundo Émile Durkheim, é a força coletiva exercida sobre um indivíduo, que faz com que este haja e viva de acordo com as normas da sociedade na qual está inserido. Anomia. A anomia é um estado de falta de objetivos e perda de identidade, provocados pela intensa transformação ocorrente no mundo social moderno. A partir do surgimento do capitalismo e da tomada da razão, como forma de explicar o mundo, há um brusco rompimento com valores tradicionais, fortemente ligados à concepção religiosa. A modernidade, com seus intensos processos de mudança, não fornece novos valores que preencham os anteriores demolidos, ocasionando uma espécie de vazio de significado do cotidiano de muitos indivíduos. Há o sentimento de se estar à deriva, participando inconscientemente dos processos coletivos sociais, perda quase total da atuação consciente e da identidade. Solidariedade. Mecânica. Solidariedades primitivas ou arcaicas. Os indivíduos compartilham das mesmas noções, valores sociais, crenças e religiões. A correspondência de valores assegura a coesão, união social. Orgânica. Sociedades modernas ou complexas. Os indivíduos não compartilham dos mesmos valores e crenças sociais. Os interesses individuais são bastante distintos. Os códigos e regras de conduta, os direitos e deveres asseguram a coesão social. Émile Durkheim, considerado o pai da sociologia, morre dia 15 de novembro de 1917, aos 59 anos.